Você sabia que Jesus, como uma criança, ele teve uma infância normal? Interessante isso, né? Como foi a infância de Jesus? O que ele fez dos seus 5, 10, 12? Como que foi a vida de Jesus nesse período da sua infância? Como será que foi? Será que a Bíblia nos relata, nos mostra como que? Sempre tive curiosidade de a gente poder entender e qual que realmente é a Bíblia, o que a Bíblia em si nos explica sobre isso. Isso é muito interessante. Eu acho que isso merece uma boa discussão, um bom bate-papo. E no vídeo de hoje a gente vai discutir esse ponto tão importante da infância, da vida da adolescência e da maturidade de Jesus. Bacana. Então na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a infância de Jesus. E aí pessoal, meu nome é Alan Biondo. E aí galera, meu nome é Albert Alexandre. Na aula e no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a infância de Jesus. Muitas coisas que dizem que não é relatado, que foi escondido na história, mas a Bíblia nos mostra muita coisa interessante sobre a infância e maturidade e essa maravilhosa história do nosso Salvador. Pessoal, então para iniciar mais essa aula, esse estudo, eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Queria ler com vocês primeiro o verso 21, depois eu vou ler o 40, para a gente poder dar uma sequência aí sobre essa infância, tá bom? Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Verso 40 diz assim: o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o seu costume. O texto bíblico nos mostra que ao 8º dia ele tinha que passar por essa circuncisão, que era uma tradição do povo judeu, o povo judaico, tinha que fazer todo esse ritual, toda essa tradução judaica e agora toda a iniciação, seus anos vão se passando. Aos 5 anos ele começa então aos estudos das escrituras sagradas, Aos 10 anos ele tem uma dedicação ao aprendizado e tradição. E aos 12 anos ele passa então pela iniciação do Bar Mitzvah. Isso nos remete a entender que Lucas fez uma investigação minuciosa do texto bíblico, mostrando para nós esse Jesus homem e esse Jesus que nós queremos mostrar da sua infância comum, de um garoto comum, mas que teve uma dedicação dos seus pais para que ele pudesse aprender toda a lei das Escrituras, toda a lei, para que a gente possa entender a sequência dos fatos no decorrer do livro de Lucas. Então, até os 12 anos, mostra que Jesus, além de ficar brincando, ter uma infância comum, como uma criança comum, mas ele também estudava e estava sempre aprendendo, disposto e toda a dedicação ao aprendizado das Escrituras Sagradas, E a partir daí, então, ele começa agora a sua vida e sua infância e juventude. Aonde que Jesus foi? Porque a Bíblia agora nos mostra dos 12 aos 30 anos o que aconteceu com Jesus. Gostaria que a gente pudesse agora nesse momento poder entender o que a Bíblia nos relata sobre esse período que aparentemente parece que ficou escondido nas Escrituras. Então, o primeiro relato que nós temos aos 12 anos, O que aconteceu aos 12 anos? O que a Bíblia nos relata que agora, como no verso 41 em diante, diz assim que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, eles foram à festa, conforme o seu costume. Então agora eles estão fazendo aí uma peregrinação, o povo ali da região da Galileia, de Nazaré, estão indo em famílias, em grandes caravanas, descendo para Jerusalém, entender que a caravana, mulheres e crianças, elas iam na frente, os homens iam mais atrás, levando junto com os animais, carregando os seus utensílios, as coisas normais que eles carregavam, que eles tinham o costume de levar. E as crianças brincando com os meninos, meninas sempre juntos, pulavam de grupo em grupo, em famílias, e Maria achando que Jesus estava com José, com o grupo de trás, e José achando que estava com Jesus no grupo da frente, e quando chegaram a um determinado tempo da viagem, perceberam que Jesus não estava com nenhum deles. Houve ali um rápido desespero, um corre-corre, e volta então eles para Jerusalém para encontrar um menino. Onde será que está esse menino, E no decorrer de 3 dias, mais ou menos isso, um período dessa procura, com certeza, para uma mãe, é algo terrível. Onde será que está essa criança? E ela chega e encontra Jesus sentado no meio, no templo ali com os doutores, mestres da lei, pessoas que estavam realmente ali
maravilhados com o entendimento que esse menino, jovem, adolescente, de 12 anos, tinha um grande conhecimento das Escrituras Sagradas. Um pouco antes do que você está dizendo, que é importante a gente pensar juntos, é que Jesus está no meio dos doutores porque é justamente aquilo que você já começou a nos ensinar, mostrando, nos falou, mostrando que Jesus tinha passado já a sua maioridade, né? O Bar Mitzvah. Né? Então, ele só podia estar ali porque ele já era considerado como um menino de fase adulta já. Então, por isso que ele estava discutindo a lei com os doutores. Mas outro fato importante é que muitas pessoas não entendem, é que Jesus ficou em Nazaré. Jesus, ele foi ensinado pelo seu pai. E a Bíblia protege a Jesus na sua vida, na sua infância, mostrando que Jesus estava tendo um aprendizado junto com os seus pais em Nazaré. Legal, então vou estar lendo esse texto, essa referência de Mateus, o Evangelho de Mateus 13, versos 55 ao 57, diz assim: Por acaso ele não foi o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? Todas suas irmãs não moram aqui? De onde que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Então, olha que interessante. A gente precisa se atentar para os detalhes minuciosos do texto. Quando mostra que a cidade estava citando, não é esse Jesus, irmão de Maria, irmão do Tiago, mostrando o quê? Mostrando que Jesus estava lá em Nazaré, por isso que eles reconheceram Jesus. E ainda coloca, ele não é o filho do carpinteiro, por quê? Jesus, o que a gente entende? Jesus tivesse saído de Nazaré, como eles poderiam reconhecer Jesus? Como eles poderiam entender que Jesus tinha seus irmãos e era filho do carpinteiro? Então, nós percebemos que o texto está querendo mostrar que Jesus ficou em Nazaré, que Jesus estava sendo ensinado pelos seus pais, e Jesus aprendeu uma profissão com os seus pais. Então, tudo isso permite que a gente entenda que Jesus estava tendo uma infância, mas também uma adolescência e uma juventude protegida pelos seus pais. Então, você quer dizer que Jesus, na sua infância, ele não ficou usando seus poderes divinos, Jesus não ficou ali brincando fazendo poderes miraculosos para as crianças, magias, nem fazendo pombinhas de barro, sair voando. Então, a infância de Jesus, como que foi essa infância? Foi simplesmente... Justamente. É isso que as pessoas não entendem. Se a gente for pensar no texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, fala que ele se esvaziou da sua divindade e ele veio como homem. Esse vir como homem, nós fizemos um vídeo passado mostrando que ele nasceu de uma obra miraculosa no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, Jesus esvaziou da sua divindade. E a infância de Jesus nos remete a entender que Jesus cresceu, que Jesus era um menino normal e que ele viveu em Nazaré na sua vida normal. E ali foi um processo que ele aprendeu a lei, aprendeu uma profissão, aprendeu a ser ensinado pelos seus pais desde a sua infância até a sua fase adulta. Então, a partir daí, se a gente colocar alguma coisa que Jesus saiu de Nazaré, que Jesus saiu da sua cidade natal, é heresia. Jesus não saiu, Jesus ficou ali. E o texto bíblico nos remete a pensar nisso. Ali foi um processo de santificação na humanidade de Jesus. Isso é loucura de pensar. Ah, mas ele tinha pecado? Não, mas foi um processo que Deus estava fazendo na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, para que ele pudesse aprender por aquilo que ele sofreu. Ou seja, ele entendeu o que era uma vida de obediência com os seus pais, na sua casa, na cidade onde ele morava, da maneira que ele cresceu junto à roda de relacionamento dos seus pais, do seu pai e da sua mãe. Eu gostaria então de ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, o verso 51 diz assim: Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E sua mãe guardava tudo isso no coração. 52. Conforme crescia, Jesus crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Isso mostra então que ele retorna com seus pais, que ele vive ali, além disso em obediência tanto aos pais, mas primeiramente a Deus, crescendo em sabedoria e graça. Olha que interessante. Jesus, hoje nós pegamos muitas coisas que estão sendo pregadas por aí e fala assim que nós não precisamos viver uma vida de obediência. Que a gente pode fazer de maneira que a gente queira e Deus vai nos perdoar. Isso vai contra o Evangelho, porque Jesus, na maneira que ele viveu como homem,
ele aprendeu o que é uma vida de obediência. E o Evangelho hoje, o que o Evangelho hoje é? O Evangelho hoje é uma vida que Deus nos dá pela pessoa e obra de Jesus, feita no Espírito, que Ele nos dá uma vida de obediência. Então isso que nos implica entender hoje nesse vídeo. Se nós não estamos vivendo uma vida de obediência a Jesus Cristo, nós estamos fora do Evangelho. É isso aí, galera. Queremos agradecer a sua presença. Gostaria que você pudesse se inscrever aí no canal. Dê seu like, curte, compartilhe. Se você puder, comente. Fala conosco aí seu feedback, a gente saber como tá. Se tiver alguma dúvida, pergunta aí, lança aí pra galera. Algo aí que nós queremos fazer principalmente para a honra e glória de Jesus. Valeu, obrigado, um grande abraço. Até a próxima, Deus abençoe. Que é assim que no retorno, na volta, Maria e José se dão conta que esqueceram o menino lá. Rapaz. É mais ou menos isso? É. Minha mãe também já me esqueceu, hein? Caraca. Já. Tava escuro naquele dia, então ela me esqueceu. Mas voltando. É interessante. É bom. Nós entendemos. Bom, deu uma parada aí, é bom pra poder voltar. Tava muito escuro aquele Tava dia. muito escuro. Eu de roupa preta. Roupa escura. Toco. Parecia um toco. Não, mas já começou a forçar. Toco não.